Olá, sejam bem-vindos ao Café com Esportes. Mais um dia aqui na apresentação e hoje a gente vai falar sobre futebol. Futebol feminino, futebol masculino, futebol, englobar o futebol no geral, mas o futebol pernambucano. Agora a gente tem um detalhe muito importante para vocês. Cris, a nossa artilheira, ela foi eleita o melhor gol da Copa, né? Então, daqui a pouco a gente vai passar, a gente vai ter novidades. Daqui a pouco eu vou contar para não estranhar, para vocês ficarem surpresos também como meu convidado vai ficar. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Ao meu lado, a Andrade. Oh, querida, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui participando do Café com Esporte. Também ao meu lado tem a Débora. Ela tá com um pouco de vergonha, mas uma menina bonita dessa, inteligente. Vergonha não pode. Obrigada, Valesca, pelo convite. Olá, meninas. Também ao meu lado vocês vão ouvir aquela voz quando ele der o olá dele. Nado Silva, o narrador da RCE. Alô, olá para vocês, legal aqui. A gente vai falar sobre futebol, principalmente futebol feminino, que é um futebol que está sendo bem investido agora que a FIFA está exigindo que fique quase igualitário. A ideia é essa, né? Que o futebol feminino chegue a gente tentar comparar com o futebol masculino. Mas antes da gente chegar nessa discussão, eu quero passar primeiro, parabenizar, mesmo que a seleção não foi campeã, infelizmente não foi, ambos os motivos, mas a seleção chegou em algumas coisas e avançou muito depois que jogou nessa Copa, agora na França. Vamos passar o vídeo de Cris, que ela foi eleita o melhor gol, o gol mais bonito da Copa Feminina. Passa o vídeo de Cris aí, por favor. Eita, que esse gol deu orgulho, viu? De ver essas meninas, a torcida, a gente escutar essa narração toda. Chega meu coração, enche de orgulho. E para elas nunca desistirem, né? Agora vai passar o VT, o vídeo no silêncio, e a gente vai ter a narração do Nado Silva. Vou pegar ele na tora. Vamos ver se ele vai conseguir aqui enxergar. Ele vai só gritar aquele golzinho pra gente sentir a emoção aqui dentro do estúdio do Café com Esporte. Coloca aí o VT para poder o Nado Silva já começar a narrar. Boa jogada entre as pernas, acelerou, boa bola para Debinha na ponta direita, vai fazer o cruzamento aqui da esquerda, cruzamento na cabeça da Cristiane! Gol do Brasil! Cristiane! Eita, Danoso, chega arrepiou aqui, tá vendo? Chega, olha, deu aquela sacudida dentro do estúdio do Café com Esporte. Isso que é o Café com Esporte, aquela energia, aquela vibração boa. Agora vamos falar de um momento que não é tão bom na seleção brasileira. Na seleção brasileira, porque não passou, teve suas coisas boas, mas teve suas coisas ruins. Débora? Bom, Valesca e amigos, a seleção, pelo que a gente viu na Copa do Mundo, ela foi até onde a gente esperou que ela fosse. Eu, pelo menos, torcendo e pessoa que trabalha com esportes, a gente sabe que a seleção não tinha um nível bom para chegar numa final. Ela chegou até longe para o que a gente vinha observando em amistoso, em jogos anteriores. O que eu queria ver de legado da Copa em relação à seleção brasileira é o cuidado que a CBF não está tendo agora. Nem a CBF, nem os clubes, nem as federações. Eu acho que o boom da Copa, né, aquele engajamento que a gente viu, a procura que a gente viu pelo futebol feminino, não só pela seleção brasileira, mas por todas as seleções que jogaram o Mundial da França, parece que agora morreu um pouquinho, sabe? Que está sendo deixado de lado e que só vai renascer novamente daqui a 4 anos. Ou então ano que vem nas Olimpíadas e depois morre novamente. É complicada a situação e aí você tocou num ponto importante que meio que deixa a gente triste. A gente ficou muito feliz com toda a imprensa em cima do futebol feminino e tudo aquilo que mostrou que o futebol feminino existe e resiste, independente das coisas. Mas a gente viu um vídeo recentemente da Emily,
falando que os jogadores iam dormir do lado de fora do hotel, ou deitadas lá no sofá, na recepção, que não tinham onde dormir, do descaso da CBF, da FIFA. Ele falou várias coisas que... Débora, como avaliar isso que está acontecendo? Esse grito é o que a gente espera há muito tempo. É o que as meninas esperam há muito tempo. Elas precisam ter essa voz ativa. E estão tendo agora. Isso aí acho que é um presente que veio com a Copa do Mundo. A gente vê a seleção americana amplamente engajada com as questões delas em relação à política americana, né, em relação à igualdade americana no futebol. E esse grito que a gente está vendo agora tem que ecoar da torcida também, porque as meninas cobrando é pressão nas federações e nos clubes. Quando a torcida também cobra, eles resolvem. Porque a gente sabe cobrar a seleção masculina. Se Tite não fosse bem agora, a gente ia cobrar. A gente ia estar cornetando, como a gente cornetou a Copa da Rússia. Eu acredito que todo mundo aqui cornetou a derrota do Brasil na Copa da Rússia. Por que a gente não pressiona também para que a CBF mude e organize o futebol feminino? Porque a gente vê o Sub-18 como está, a gente vê o Brasileiro Feminino A1 como está, A2 como está, e parece que a torcida não entrou em campo junto com elas. Pelo menos não agora. Entrou na Copa. Agora parece que o grito está um pouco mais abafado, digamos assim. Será que quando teve a Copa, então com a imprensa em cima falando, ali engajando a seleção, será que quando acabou a Copa, o Brasil não ganhou, mesmo transmitindo, não foi daquela maneira, acabou perdendo aquela vontade de assistir futebol feminino? E tá esse descaso assim da torcida, porque a gente sabe que precisa sim ser divulgado, mas a torcida precisa ir ao estádio. E o que acontece muitas vezes não tem ninguém, não é, Adja? Boa tarde a vocês também. O que acontece muito é isso, é essa falta da procura do torcedor pelo futebol feminino. As meninas, os times, as equipes, elas cobram por uma maior divulgação, por um maior reconhecimento, mas o próprio torcedor, né, aquele torcedor que quando torce pela equipe masculina, ele não se interessa pelo time feminino do próprio clube, que ele é tão apaixonado, que ele é tão participativo, vai para todos os jogos. Por que não fazer isso também com as equipes femininas, né? Dar esse apoio, essa contribuição de estar comparecendo aos jogos, de estar dando apoio, incentivando, estar indo levar no aeroporto, ou buscar no aeroporto, porque aí isso é até um quê a mais, um incentivo a mais, é como se fosse uma injeção, sabe, de ânimo a mais para as meninas jogarem ainda mais, não que vá jogar sem vontade ou que não tem interesse, tem, mas quando se tem esse apoio, é como se alguém estivesse pegando na mão delas e dissesse assim, eu estou aqui com vocês, vamos junto, dê mais do que você pode dar o sangue, sabe, se tem uma menina que está correndo mais do que você já está no seu limite do cansaço, mas se você olha para a arquibancada, vê alguém gritando o teu nome, alguém apoiando a tua equipe, tu vai correr por 2, 3, 4, com muito mais vontade para conseguir aquele resultado pelo teu pessoal, mas também por quem está te apoiando na arquibancada. Então, quando o torcedor vai a campo também apoiar o feminino, isso é muito importante para elas. E hoje a gente vê que não tem esse apoio totalmente, não só, né, da grande mídia, dos empresários, mas também dos torcedores. Verdade, mas a falta de apoio da torcida, acho que é meio que um reflexo do cuidado que os clubes não têm. Porque se eu tenho um clube de futebol, se eu não divulgo o futebol feminino, como é que vocês, como torcedoras, vão procurar? Se eu, que tenho o dever de dizer, ó, eu tenho meu time, vem assistir, vem jogar junto com a gente. Será que se eu não faço a minha parte, exatamente, se eu não faço a minha parte. O comodismo da gente sempre procurar, Nado, você pode até também falar, se o comodismo de sempre ter as informações ali na nossa cara faz com que a gente não procure também, claro que a gente não pode retirar a culpa dos clubes ou de ambas as coisas que acontecem, mas... Para mim, é culpa de todo mundo, do torcedor, dos dirigentes, da própria entidade e também da imprensa. Porque hoje está acontecendo em Pernambuco, é uma das sedes do Brasileiro Sub-18. Só quem está cobrindo é a TV da Federação, mas ninguém está cobrindo. Até a minha emissora, que é alternativa, deveria estar cobrindo, mas por ser distante os jogos, então não deu para a gente fazer
essa questão. Distante, entre aspas, porque é no Ademir Cunha e na Arena de Pernambuco. Eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, aí acompanho o futebol feminino desde o gol de Roseli, quando classificou o Brasil para a Olimpíada. Então, o futebol brasileiro vive de ciclos, e os ciclos são o ciclo da Copa do Mundo e o ciclo olímpico, que são um ano e depois o outro. E isso é que acontece no futebol. É muito oba-oba, é muita choradeira, é mostrar que as meninas tiram sangue de pedra para conseguir jogar, mas na hora de botar e o torcedor ir acompanhar os jogos, não vai, a imprensa não noticia, só noticia se estiver ganhando, pronto, o Sport está jogando a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Hoje não conseguiu nenhuma vitória, só derrotas, ninguém fala mais de futebol. Isso, em geral, é para todo o esporte feminino. Não só dentro do futebol, a gente está falando hoje de futebol, mas todo o esporte feminino. Tanto que aqui em Pernambuco temos o time do Uninassal no basquete feminino nas semifinais, e pouco se fala isso nas semifinais da Liga do Basquete Feminino. Desculpa estar interrompendo, a gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente continua falando sobre o futebol feminino, sobre também o basquete, porque a gente sabe que, infelizmente, a torcida não vai. Eu já fui com você para um jogo e não tinha quase nenhuma torcida, e olha que o time estava ganhando na época, viu? E acabou não acontecendo, a torcida não vai, tantas coisas que acontecem. A gente vai continuar falando sobre isso. Na volta a gente vai falar sobre Santa Cruz, Sport e Náutico. Espera aí, não fica com saudade não, que daqui a pouco a gente volta. Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana que há mais de 15 anos realiza transmissões gravadas e ao vivo de inúmeros eventos nacionais e internacionais. A TVI está sempre com você nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil, e você também pode fazer parte disso. Estamos à sua disposição para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões. Estamos prontos para qualquer desafio. Essa é a nossa missão. Entre em contato pelo telefone 81-99665-1717 ou pelo e-mail central@tviproduções.com.br e leve essa experiência fantástica para o seu público e para a sua audiência. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e, se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. A Intexnet, operadora regional de telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama a Intexnet. Na Estrada das Ubaias, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205.
Eu não disse que era para vocês não ficarem com saudades. Já voltamos do intervalo, rapidinho. Mas aí a gente vai dar continuidade, porque a gente estava conversando com o Nado, sobre a ausência das pessoas indo para os jogos femininos. Não precisa nem ser necessariamente o futebol, mas o basquete também, né, Nado? Isso, basquete também, porque o basquete é um time vencedor, é um time que está há 8 ligas seguidas, chegando às semifinais da competição, e já disputou 3 ou 4 finais, eu não me recordo. Foi campeão na época do Sport, quando era o Sport Uninassal, e sempre com o Dornelas no comando. Então, o futebol feminino ainda paira como um semi-amadorismo aqui em Pernambuco. Então, a divulgação é ruim, culpa da imprensa. A federação faz os jogos, sim, transmitindo, está de parabéns, porque está transmitindo todos os jogos, principalmente esses que estão acontecendo lá no Ademir Cunha. Então, a imprensa só fala o resultado. Aí o Sport está perdendo todos os jogos, por quê? Porque nem sequer conseguiu contratar uma goleira para a posição, está jogando sempre com a zagueira na posição. E já lhe interrompendo, e pegando o gancho na sua fala, do seguinte: a imprensa ela não está cobrindo porque o esporte está só perdendo. Mas aí tem um atleta que faz uma declaração mal assessorada, no momento do calor do jogo, pós-jogo, uma situação de derrota que é estressante, e ela dá uma declaração infeliz para o momento, aí a imprensa quer ir cobrir. A imprensa quer falar com essa atleta, né? Porque ela está falando mal do clube, porque está falando mal da estrutura, mal do apoio que não tem. Poxa, mas por que não foi lá para cobrir um treino, não foi lá para chamar a torcida, fazer uma matéria, uma reportagem com a equipe, para chamar a torcida para um jogo que vai acontecer 2, 3 dias depois, mas vai e procura porque a atleta falou mal do clube no momento do pós-jogo, do calor, da adrenalina, né? Eu acho que aí eu só vou discordar numa coisinha, que foi a declaração dela ter sido dada num momento infeliz. Porque eu não vi como um momento infeliz, ou o calor do momento, como a dirigente do esporte disse. Pra mim, aquilo ali é o pingo que faltava, sabe? Essa derrota era o pingo que faltava para o copo do esporte transbordar. E, obviamente, essa cobrança, ela foi, ao meu ver, bem-vinda. Porque a gente não sabe como é que as meninas treinam. A gente não sabe a estrutura que o esporte dá a elas, ou não dá, como é o caso. Sabe, eu acho que ela ter falado isso, ela ter jogado isso à luz, para que todo mundo soubesse, para que todo mundo tivesse noção de como é o futebol feminino aqui no estado, não só no esporte, mas a gente sabe que tem o Vitória também, que não tem uma boa estrutura. O Náutico tá tentando também, mas a gente sabe que não é a excelência ainda. Eu acho que isso aí veio para dar luz a elas também. Porque elas querem falar, elas precisam falar. A necessidade é delas. Elas querem ser vistas. Eu acho que quanto mais surgirem essas reclamações, mais a gente vai poder ajudar. Porque se a gente não sabe o que elas estão passando, a gente não pode estender a mão, sabe? É meio que deixar elas no abismo e a gente lá só olhando. Mas aí, assim, não é uma discordância. Não, claro. Mas assim, aí é isso que eu tô dizendo. Vocês, enquanto imprensa, não sabem porque não procura antes. Não, eu tô dizendo assim, tu tá entendendo? No sentido de assim, por que não ir lá não cobrir um treino? Simplesmente um treino. Eu cobro isso também, eu falo isso também. Pode descobrir isso como outras situações, entendesse? Porque só procurar quando houve uma pólvorazinha ali que podia causar um burburinho maior. Enfim, o meu eu concordo também com isso. Eu concordo com isso também. E agora, para eu botar fogo na lenha, porque eu gosto de apagar fogo com gasolina. Não faço isso, não. E tem que cobrar das mulheres repórteres, porque elas querem estar no meio, fazendo o futebol masculino, mas no futebol feminino nenhum aparece, nem pede para fazer a transmissão. A RCE está aberta para fazer essas transmissões. A gente então tá fora dessa, né? Porque tem um futebol com elas que a gente faz. Então, vou tirar o da gente da reta agora, né, Adja? Vou tirar. Agora, com sacrifício, a gente a gente tenta fazer o futebol com elas, tentar conciliar tudo que a gente faz para poder falar sobre o futebol feminino e trazer isso, né, para todo mundo. Agora vamos deixar um pouquinho o futebol feminino, porque se a gente for falar sobre reclamação, vai o programa todo. A gente vai falar agora sobre os nossos times pernambucanos aqui, né? O trio de ferro, que não vem numa situação tão legal, principalmente o Santa Cruz e o Náutico. Vamos falar sobre o Náutico primeiro, Nado? Pode falar sobre o Náutico. O Náutico tem uma tabela mais favorável que a equipe do Santa. Eu vou ter que pegar minha colinha porque minha memória não é boa. Deixa eu colocar a tabela do Náutico.
da Série C na tela para todo mundo acompanhar a ordem de classificação. A ordem de classificação. Ó, tem um Ferroviário que está no primeiro lugar da classificação, vem um Confiança, vem o Sampaio Correia, vem um time que eu não estou conseguindo ver, o Imperatriz, aí vem o Náutico na quinta colocação. Tá ali beirando já faz um tempinho. Porteiro, né? Esse tá gostando de nadar e não sai do lugar, viu? Vem Botafogo, Santa Cruz, Globo, ABC e 13. Os dois times de Natal estão ali beirando a zona do rebaixamento, um dentro da zona do rebaixamento e o outro é o 13 da Paraíba, que também é o Lanterna. E esse justamente é o que o Náutico enfrenta nesse final de semana, nesse próximo domingo, às 18 horas nos Aflitos. Então o Náutico tem a obrigação de vencer, porque o Náutico gosta de se atrapalhar na questão do enfrentamento com os times que estão abaixo dele na tabela. Depois ele pega o Confiança em casa, o Confiança já está lá na segunda colocação, fez a campanha parecidíssima com a do Náutico, do ano passado, começou mal e começou a deslanchar, então a equipe do Náutico depois enfrenta o Globo, aí você já vê, já pega o antepenúltimo colocado, então é uma tabela mais favorável. Depois pega o Sampaio, pega o Botafogo e encerra com o Clássico nos Aflitos. Aí depois, quando a gente for falar de Santa Cruz, vai ver que o caminho do Santa é bem mais complicado. Antes de falar do caminho do Santa, vamos perguntar às meninas o que elas estão achando da campanha do Náutico. Porque tá chegando ali, bate na trave e volta, esse tá gostando de nadar e morrer afogado. Débora? Náutico e Santa acho que me surpreendem, porque eu vejo a Série C é um jogo de mata-mata. Cada jogo é um mata-mata. Cada jogo acho que eles deveriam ter como uma final. E a gente vê tanto o Náutico quanto o Santa oscilando na competição, sabe? São times que a gente sabe que tem potencial, não é um elenco maravilhoso, mas tem potencial para estar ali entre os 4, sim. É para estar brigando ali segundo, terceiro, primeiro, segundo. E me preocupa, a situação do Náutico e do Santa me preocupa bastante. Eu acredito e torço que já na reta final mesmo eles possam alavancar, sabe? Eu acredito que tem elenco para isso, as duas equipes têm elenco para isso. O Náutico, por sua vez, fora, ele parece que deslancha muito mais, né? E fica bambeando quando está em casa. Porém, assim, como o Nado falou, ele tem um jogo teoricamente mais fácil agora com o último da tabela, que ele pode aí ganhar uns pontinhos para... E o histórico dos pernambucanos é de ressuscitar o defunto, né? Eu espero que esse histórico dê uma pausa aí, pelo menos nesse próximo jogo do Náutico. Mas o Náutico vai contar com o fator casa também, né? São 4 jogos em casa. Coisa que o Santa Cruz não vai ter. Tá bem mais fácil para o Náutico. Exatamente. Teoricamente, bem mais fácil para o Náutico. Então, assim, eu espero que ele faça, de fato, o dever de casa dele, com cautela, devagarinho, porque de pontinho em pontinho, assim, já se aproximando essa fase definitiva, né, para os times nossos, que ele vá somando, mesmo que pouco, mas que vá somando para chegar o mais próximo possível dos 4 colocados ali. Porque aqui, eu acredito, assim, sem desmerecer as demais equipes que estão no topo da tabela, mas que as equipes pernambucanas, elas têm condições, sim, de estar entre os 4. É complicado a situação do Santa Cruz e do Náutico, que tá ali batendo, sai, cai, aperta. A gente não sabe, só daqui a uns 2, 3... Não, já tá perto, né, de chegar ao final. Mas daqui a uns 2 jogos a gente vai ter certeza se Santa Cruz passa, se o Náutico passa. Até então a gente não vai fazer tantas contas, porque futebol, a gente só sabe o resultado ali quando acaba os 45 minutos. Quando acaba os primeiros 45, depois os 45. Aí a gente sabe quando acaba os 90 no total. Agora vamos falar sobre o esporte. A gente falou do esporte feminino, que está em uma situação delicada, mas também vamos falar, Nado Silva, do esporte. O esporte vive um momento confortável na Série B, porque a Série B teve aquela parada para a Copa América, ainda está na 10ª rodada, se eu não me engano, jogou agora a 10ª rodada do esporte, então joga na próxima segunda-feira, a 11ª jogando em casa. O problema do esporte é que o esporte não é um time que passa segurança para o seu torcedor, ou seja, às vezes sai na frente e cede um empate nos acréscimos, isso já aconteceu por 3 vezes na Série B. Então é um time feito no Santa e feito no Náutico. Eles também não têm
essa credibilidade com o seu torcedor. Então o torcedor do Sport vai, mas fica se segurando, se o Sport não abrir 2-0, fica se segurando, achando que o time vai levar o gol. E nesse último jogo contra o Cuiabá, isso voltou a acontecer, mas o problema do Sport está fora de campo. O Sport está numa situação meio complicada, né? A gente espera que o torcedor, a imprensa, que o Sport faça pelo menos 2 gols de diferença para não chegar lá na hora e acabar levando um gol, como está levando já no finalzinho, acaba empatando ou acaba perdendo, acaba se prejudicando e não levando a vitória para casa, né? A gente vai ter uns desfalques no próximo jogo, mas aí a gente, quando estiver mais próximo, o Café com Esportes vai dizer tudo direitinho. O programa já está chegando ao fim, minha gente. Eu quero agradecer. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Quando a gente começa a conversar aqui, começa a se empolgar, o café acaba. Muito obrigada, Adja. Muito obrigada, Débora. Valesca. Nado Silva. Valeu, quando quiser é só chamar. Tá certo. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando o Café com Esportes. Amanhã tem mais. Não fiquem com saudades daqui da nossa bancada, que depois eles voltam. Não fiquem com saudades de mim, porque amanhã tem mais. Tchau, gente. Até amanhã.